Criação de Adão e Eva, o início da humanidade. Quando a narrativa bíblica chega ao ponto de falar da origem do homem e da mulher, Deus já havia dito: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Uma declaração que coloca a humanidade numa posição única na criação. No relato de Gênesis, encontramos duas perspectivas complementares. No primeiro capítulo, Deus cria a humanidade em seu propósito e lhe dá autoridade sobre a criação. No segundo capítulo, a narrativa detalha como o primeiro homem foi formado do pó da terra e recebido o sopro da vida do Criador. Deus colocou esse homem em um jardim preparado para seu bem-estar e trabalho significativo. Ao perceber que não era bom que o homem permanecesse só, Deus fez com que uma costela de Adão se tornasse a mulher, Eva, formando a primeira comunidade humana destinada a viver em comunhão com Deus e entre si. Gênesis 1, 26, 31, Gênesis 2, 4, 25, especialmente 2, 7, 2, 18, 2, 21, 22. A vida no Éden, trabalho, provisão e limites. O Jardim do Éden é retratado como um ambiente abundante e seguro. Adão recebeu a tarefa de cultivar e guardar o jardim. Ele recebeu também a liberdade de comer de todas as árvores, exceto de uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal, sobre a qual Deus estabeleceu um limite claro. No Éden, houve ainda um momento em que Adão deu nomes aos animais, mostrando sua autoridade reflexo da imagem de Deus e a busca por companhia adequada. A relação entre o homem, a mulher e o Criador deveria ser marcada por obediência, confiança e dependência da provisão divina. Gênesis 2, 8, 17, Gênesis 2, 15, 20. A tentação e a desobediência, a queda. No jardim aparece a serpente, arguida como a mais astuta entre os animais, que inicia uma conversa enganosa com a mulher. A serpente questiona a palavra de Deus e sugere que desobedecer traria benefício, sabedoria e igualdade com Deus. Eva comeu do fruto proibido e deu também a Adão, que comeu com ela. Imediatamente, os olhos de ambos se abriram, tomaram consciência de sua nudez e sentiram vergonha, sinal da ruptura na inocência original. Quando confrontados por Deus, cada um assumiu sua responsabilidade de modo parcial e defensivo. Adão culpou a mulher e, por extensão, a Deus, enquanto Eva apontou para a serpente. Esse episódio é chamado queda, porque marca a entrada do pecado moral na experiência humana, com consequência imediata sobre a relação com Deus e com a criação. Gênesis 3, 1, 7. Gênesis 3, 8, 13. Consequências da desobediência, juízo, promessa e expulsão. As consequências não foram apenas disciplina, houve também pronunciamentos que descreveram efeitos concretos na criação e nas relações humanas. A serpente é amaldiçoada a rastejar. A mulher recebe dores na gravidez e tensão nas relações. Um texto frequentemente interpretado como descrição das dificuldades humanas entre os sexos. O homem recebe a sentença de trabalho árduo e mortalidade. Do pó vieste e ao pó tornarás. Ao mesmo tempo, no que é chamado por muitos de proto-evangelho, Deus anuncia uma hostilidade contínua entre a descendência da serpente e a descendência da mulher, e promete que desta descendência haveria uma ação que feriria a cabeça da serpente. Gênesis 3,15. Uma frase vista por tradições cristãs como a primeira promessa de redenção. Finalmente, para que não comessem da árvore da vida e vivessem para sempre na condição caída, Deus os expulsa do Éden e coloca querubins guardando o caminho de volta, marcando a separação entre a humanidade caída e a vida imortal no estado original. Gênesis 3, 14 e 24. Ver também 3, 16, 19 e 3, 15. A vida depois do Éden, vergonha, vestes e sobrevivência. Mesmo após a expulsão, o cuidado divino aparece. Deus faz vestes de pele e veste Adão e Eva, gesto que mostra tanto juízo quanto graça, a provisão de cobertura para sua vergonha e fragilidade. Fora do Éden,
a humanidade começa a experimentar consigo as implicações do pecado: dor, conflito, trabalho penoso e, finalmente, a morte física. A narrativa bíblica, então, segue para as primeiras gerações, mostrando como a humanidade se multiplicou, desenvolveu cultura e, simultaneamente, se corrompeu em atitudes que levariam a consequências maiores. Gênesis 3, 7. Gênesis 3, 21. Gênesis 4, 5. Contexto: descendentes imediatos: Caim, Abel, Set e as linhas humanas. Adão e Eva tiveram filhos que ilustram o caminho trágico e a esperança persistente da humanidade. Seus primeiros filhos mencionados são Caim e Abel. Caim tornou-se agricultor, Abel pastor. Ambos ofertaram a Deus, mas Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim por razões que o texto conecta ao coração e à aceitação de Deus. Tomado de inveja e raiva, Caim matou Abel, o primeiro homicídio registrado na Bíblia. Quando confrontado, Caim recebeu um castigo e uma marca, e foi lançado a uma vida de errância. Caim também fundou uma linha de descendência que desenvolveu formas de cultura, construção de cidades, música, metalurgia e figuras notórias como Enoque, filho de Caim, e um Lameque que se vangloriou de violência. Depois desse quadro sombrio, Adão e Eva tiveram outro filho, Set, que é apresentado como continuidade da linha que preservaria a esperança humana. A partir de Set, as genealogias em Gênesis 5 rastreiam a descendência até Noé, passando por nomes marcantes como Enos, Enosh, Cainã, Mahalaleel, Jared, Enoque, um homem cujo caminho agradou a Deus e foi assumido, Matusalém e Lameque, pai de Noé. Essas gerações mostram longevidade extraordinária e marcam a transmissão da vida humana até o dilúvio e além. Gênesis 4, 1, 26. Gênesis 4, 17 e 24. Gênesis 5, 1, 32. Linhagem de Adão até Noé, com destaque para Enoque e Lameque. Adão e Eva nas escrituras posteriores. Lembranças, teologia e interpretações. Os nomes e a figura de Adão e Eva aparecem novamente ao longo da Escritura, especialmente quando autores bíblicos retomam a história para ensinar sobre a condição humana, pecado e redenção. No Antigo Testamento, a maior parte da narrativa sobre eles está em Gênesis. No Novo Testamento, Paulo usa a figura de Adão como tipo de Cristo. Assim como, por meio de um só homem, o pecado entrou no mundo, por meio de um outro, Cristo, pode vir a justiça e a vida. Passagens teológicas importantes em Romanos e 1 Coríntios. Em outra passagem, 1 Timóteo, há uma referência direta à ordem da criação ao discutir ensino na igreja, afirmando que Adão foi formado primeiro, depois Eva, e que Eva foi enganada. Lucas apresenta a genealogia que remonta até Adão, chamando-o Filho de Deus, ao final da lista genealógica do Messias, o que realça a universalidade da filiação humana. Assim, as menções a Adão e Eva passam de relatos históricos para referências teológicas que ajudam a interpretar temas como pecado, responsabilidade, oração e esperança de redenção. Romanos 5, 12, 21. 1 Coríntios 15, 21, 49, especialmente 15, 45. 1 Timóteo 2, 13, 14. Lucas 3, 23, 38. Genealogia que inclui Adão. Última menção de seus nomes na Escritura, na ordem canônica. Considerando a ordem dos livros bíblicos no cânon usual, 1 Timóteo 2, 13 e 14 é uma das últimas menções explícitas ao casal no sentido de citar o processo de criação. Adão foi formado primeiro, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher foi enganada e caiu em transgressão. Adão é citado ainda em cartas paulinas e nas cartas gerais como figura teológica, por exemplo, em Romanos e 1 Coríntios. E Lucas o inclui como ancestral no Evangelho. Não há menção de Eva por nome em livros posteriores do cânon, além de seu papel em Gênesis e a referência em 1 Timóteo. 1 Timóteo 2, 13 e 14, Lucas 3, 38, Romanos 5, 12 e 21,
1 Coríntios 15:45. Importância teológica, moral e pastoral da história. Imago Dei, imagem de Deus. A narrativa fundamenta a dignidade humana. Todos nós somos criados à imagem de Deus, com valor e propósito. Livre-arbítrio e responsabilidade. A história mostra que a liberdade acompanha a responsabilidade. Escolhas têm consequências. Natureza do pecado. O relato expõe não apenas atos errados, mas uma condição que afeta relacionamentos, trabalho e criação inteira. Promessa de redenção. Mesmo no juízo, aparece vestígio de esperança. Gênesis 3:15. Um fio que a tradição cristã entende como prenúncio do plano redentor que culmina em Cristo. Tipologia de Adão e Cristo. Paulo contrasta o último Adão, Cristo, com o primeiro Adão para mostrar que, assim como o pecado entrou por um, a salvação e a vida podem vir por outro. Lições éticas e comunitárias. A narrativa alerta para a inveja, violência, responsabilidade mútua e para a necessidade de se cultivar relações justas, além de apontar a necessidade de compaixão pastoral ao lidarmos com a fragilidade humana. Referências temáticas. Gênesis 1:3, Gênesis 3:15, Romanos 5:12-21, 1 Coríntios 15:21-49. Conclusão e aplicação. A história de Adão e Eva é ao mesmo tempo simples e profunda. Simples em seus elementos narrativos, criação, limite, queda, consequência, descendência, e profunda nas implicações para a nossa compreensão de quem somos, por que sofremos e onde está a esperança. Para quem ouve essas lições hoje, ela convida a reflexões práticas. Onde experimentamos desobediência? Como respondemos ao limite e à tentação? Que sinais de graça e promessa nos cercam mesmo em tempos de queda e dor? A narrativa também aponta para a necessidade de mensagem redentora, que na tradição cristã encontra sua expressão plena em Cristo, mas que em nível humano inspira arrependimento, reconciliação e compromisso de viver com justiça e amor. Gênesis 1:3, Romanos 5, 1 Coríntios 15. Reflita, qual aspecto da história de Adão e Eva mais te desafia hoje? A responsabilidade pessoal, a promessa de redenção ou a natureza das nossas relações? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe como essa história tocou sua vida. Vamos conversar e aprender juntos.